Psicologia é ciência? Neste vídeo eu quero responder três coisas: o que é psicologia, o que é ciência e o que é a psicologia dentro da ciência, né? Ou o pensamento psicológico científico. Mas calma lá, pode parecer que são coisas muito difíceis, mas eu quero esclarecer para vocês. E a ideia de fazer esse vídeo é justamente por uma inquietação pessoal. Como eu disse para vocês aqui no canal do YouTube, eu quero trazer as minhas opiniões, a minha visão sobre o mundo, sobre isso tudo que nós chamamos de psicologia. E por isso, explicar o que é psicologia é tão fundamental. Bom, num primeiro ponto, eu quero dizer que psicologia é uma área do conhecimento. E o que eu quero dizer como uma área do conhecimento? Que é uma área que não é exclusiva aos psicólogos. Por exemplo, eu sou psicólogo. O saber psicológico não detém, ou pelo menos não está apenas no campo de quem estuda psicologia. Deixa eu dar um exemplo para você. Dentro do marketing, existe tanta psicologia, mas tanta psicologia, que a base do marketing, do estudo, da publicidade é puramente a psicologia. Um exemplo. Nós passamos por um período eleitoral e daqui a um ano nós vamos ter novamente um período eleitoral. Toda a narrativa por trás dos candidatos, a vestimenta, existe um estudo psicológico por trás disso. O que vai comunicar melhor com as pessoas, como se apresentar, como falar de uma proposta, o que falar, o que não falar. Tudo isso é um estudo psicológico das massas, o que vai identificar mais um processo de identidade, um processo de grupo, um processo que pode levar mais pessoas a seu favor. Então, a psicologia, enquanto área do conhecimento, é uma área que está disponível a todos. Eu gosto de falar que a psicologia, neste sentido, é uma área vulgar, ou seja, pode servir para todo mundo, e isso é maravilhoso. Pensa para você ver, eu gosto de futebol, e dentro do futebol hoje nós temos grandes avanços na área da psicologia do esporte. Mas para além da psicologia do esporte, um treinador de futebol já faz psicologia quando ele quer motivar o seu time, quando ele quer ter ali um grupo mais coeso, um grupo mais unido. Isso tudo versa sobre psicologia. E não necessariamente eu estou falando de psicologia do esporte. Então, dentro da área da psicologia, nós temos esse primeiro campo, né? essa área do conhecimento. E essa área do conhecimento está disponível a todos. Um chefe de empresa, um líder, um treinador de futebol, uma mãe de família, um pai de família, uma pessoa que quer se desenvolver, ter autoconhecimento. Num segundo momento, nós temos uma psicologia científica, uma psicologia que busca, através do método científico, aprender, observar comportamentos, entender como é a função do cérebro e do comportamento, o que acontece com os neurônios, o que acontece quando uma pessoa faz, o porquê que ela faz. Então, essa área do conhecimento que está dentro desse nome, desse guarda-chuva que nós estamos chamando de psicologia, é, por exemplo, o que os cientistas querem observar, querem estudar, querem averiguar. E nós temos também, dentro desse campo que nós chamamos de psicologia, a profissão que é regulamentada no nosso país. Por exemplo, eu estudei numa faculdade de psicologia, eu fui aprovado, tenho o meu CRP ativo, o meu número, o meu registro ativo. Isso faz com que eu possa e eu tenho a exclusividade de diversas ferramentas, por exemplo, de fazer testes de avaliação, acompanhamento psicológico infantil em empresa, diagnóstico empresarial, escolar, enfim, diversas coisas que são exclusivas ao psicólogo. A profissão está dentro desse guarda-chuva imenso que é psicologia. E falando e respondendo o que é psicologia, eu quero que vocês comecem a entender que nem sempre, quando estamos falando de psicologia, nós estamos falando da profissão, ou nós estamos falando da psicologia científica. Um exemplo que eu gosto de dar dentro disso é de uma vez que eu estava conversando com uma amiga que é arquiteta. E ela estava me dizendo o seguinte: Pablo, eu estudei muito psicologia. E aí eu perguntei para ela, né, amiga, o que você estudou de psicologia? Você vai ser arquiteta. Aí ela, porque existem dimensões e cores que, se você unir, dá a sensação de amplitude. Ou seja, um apartamento, dentro do exemplo que ela estava me dando, não era tão grande, mas utilizando uma cor numa parede,
dava a sensação de amplitude, o espelho no lugar correto. Então, tudo isso, ela está falando sim de psicologia, mas é uma psicologia que não é clínica, não é uma psicologia que que eu vou aplicar dentro do meu consultório. Agora, é psicologia. E eu me recordei deste exemplo porque recentemente eu fui visitar um apartamento e eu tive essa sensação que vocês não acreditam. Eu visitei dois apartamentos em um prédio. Ao visitar os dois apartamentos, a diferença era que um era no quinto andar e o outro era no oitavo andar. O do oitavo andar, ele tinha uma parede com uma cor maravilhosa, pelo menos eu gostei muito, tá? E essa cor maravilhosa já me deu a sensação de estar num ambiente mais aconchegante, num ambiente mais amplo, mas era só a cor da parede. O apartamento é o mesmo, na mesma coluna do prédio, né? Então não tem diferença no número de quartos, não tem diferença na metragem. A diferença é o andar do quinto para o oitavo, né? Mas são apenas 3 andares, mas a diferença dessa cor da parede já me deu assim esse estalo. Caramba, parece que esse apartamento já é melhor que o outro só de entrar, por causa da cor da parede. Então perceba, psicologia, quando nós falamos de psicologia, não necessariamente nós estamos falando de um pensamento científico e não necessariamente nós estamos falando da profissão, né, do ser psicólogo. Isso é muito importante que você entenda. Por quê? Porque nós vamos entrar numa área do que é ciência. E a ciência, eu vou aplicar aqui para a nossa área, né, de pensamento científico, psicológico, para as pessoas que me seguem aqui, que me acompanham, o meu trabalho, o pensamento científico, ele busca analisar, observar, compreender, repetir, avaliar dados. E todo o pensamento científico, ele é maravilhoso. Porém, eu tenho certeza que você já viu uma chamada assim, neurocientista diz papapá. Os cientistas brasileiros descobriram... Tananana. Essas chamadas são chamadas que são curiosíssimas, né? Nós ficamos ali curiosos para descobrir o que foi descoberto. E tudo isso é muito bom, mas tem uma pegadinha por trás disso. E é a partir disso que eu quero trazer para o nosso bate-papo a minha opinião. Porque tantos cientistas dizem sobre tudo que nós estamos vivendo um paradoxo. Quanto mais se avança, ou espera-se, né, que esteja avançando no conhecimento psicológico, mais adoecimento estão acontecendo. Mais pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas ou depressivas. O pensamento científico, ele busca compreender um recorte e não o todo. Toda ciência, seja ela qual for, o parâmetro dela nunca será o todo, mas aquela parte que, primeiramente, foi observável e existe uma espécie de fé naquilo, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou observando que existe um padrão repetitivo no comportamento de diversos pacientes. Ou seja, isso não é científico, eu estou observando, eu sou o observador e existe algo externo a mim. E agora, através do método científico, eu posso chegar em uma conclusão. E isso não só dentro da área da psicologia, em qualquer área, é assim que funciona o método científico. E por que é interessante você entender o que é ciência? Porque hoje se tem dentro de uma chancela cientificista como uma verdade absoluta, eu digo mais, uma verdade superior a outras áreas do conhecimento. Porque de um lado nós temos a psicologia com uma base na filosofia, uma base na sociologia, uma base na antropologia, que pergunta, né, o que é o homem, que busca saber respostas que um laboratório não vai conseguir dar para a gente. Está tudo bem, porque o laboratório ele está aqui para nos ajudar nas partes e não no todo. Então, quando começa essa união e entrando nesse terceiro ponto, nessa terceira resposta que eu quero dar para vocês de uma psicologia que se baseia na ciência, nós temos aqui um primeiro pilar, que é muito positivo. Uma psicologia que consegue ser verificável. Uma psicologia que não fica apenas em numa parte metafísica, uma psicologia que não fica em apenas amarrações ou criações entre o terapeuta ali e o seu paciente. Nós temos uma psicologia muito boa, que tem uma base psicológica. Agora, nós temos um outro problema, de uma psicologia que quer ser apenas científica. E o porquê que eu digo que é um problema a psicologia querer ser apenas científica?
Veja bem, o sofrimento humano, a angústia, os dilemas existenciais, eles não podem ser verificáveis por uma escala. Você não pode aplicar testes para querer compreender o todo, o complexo que é o homem. Dentro da comunidade brasileira de psicoterapia, nós temos ali uma regra básica. O ser humano é um mistério. O ser humano é um mistério. Você precisa entender isso para que você entenda que quando nós estamos falando de um ser humano, nós não podemos identificar todos os padrões comportamentais, nós não podemos utilizar todos os testes ou escalas para verificar tudo o que passa dentro do coração dele. Porque o mesmo fenômeno que essa psicologia do laboratório às vezes esquece, não quer se ocupar, ele vai ter diferentes referências, diferentes modos de experiências em cada cliente, em cada paciente. Então, a psicologia, ela é ciência? Sim, mas não somente uma psicologia científica. A psicologia, como eu disse para vocês, ela tem essa base na filosofia, ela tem essa base na antropologia, ela tem essa base na sociologia. Nós podemos até mesmo dizer que a psicologia fornece conteúdos metafísicos, conteúdos que vão para além daquilo que nós podemos enxergar ou medir, verificar, repetir, analisar dados. Então, diante desse pressuposto que eu estou trazendo para vocês, eu vou aprofundar essa conversa ainda mais, porque eu quero dizer sobre especificamente os perigos dessa psicologia cientificista. Eu quero saber de você. Você entendeu o que é psicologia? Você entendeu o que está dentro desse guarda-chuva da psicologia? Você entendeu o que é ciência? Você entendeu a união da psicologia e ciência? Porque, de fato, nós temos diversos avanços e isso é sensacional. Porém, essa psicologia não vai responder todo o complexo do ser humano. Então, deixe aqui o seu comentário para eu saber se você gostou. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre a psicologia que se baseia puramente na ciência como método de tratamento.